Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui, estamos começando mais uma live que o Senhor nos indicou a fazer, a falar sobre coisas do Senhor, coisas que querem tocar o teu coração. É com alegria que nós estamos iniciando, né, e aguardando você chegar, você fazer, né, poder compartilhar. Já estamos começando, então nós queremos agradecer a Deus, né, por tudo isso que Ele tem feito conosco, né? Não só a gente, mas a você também. Nós cremos que aquilo que nós temos falado aqui tem impactado você, tem feito você crescer. Nosso objetivo é fazer com que você cresça no conhecimento de Deus. Não há como a gente crescer em Deus e não receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus preparou coisas maravilhosas para mim, para você, para nossos familiares, nossos amigos. Basta apenas que nós possamos fazer aquilo que Ele pediu. Fale do meu evangelho, fale da minha vida, fale quem eu sou, né? Fala para Jesus poder entrar na sua vida. Você tem que permitir que Ele entre na sua vida, né? E é isso que o Fundamentados na Palavra se propõe a fazer, é ser uma voz nossa, humana, onde o Espírito Santo está dentro de mim, dentro da Cris, que ele possa se expressar a você, para que você possa ouvi-lo, aprender a ouvir, entender o que ele quer que nós entendamos e que no início não foi bem entendido. Então essa é a vida que Deus quer para nós, para que a gente possa começar a falar um pouquinho mais desse Deus maravilhoso que nos impulsionou a começar a fazer o Fundamentados na Palavra. Bom dia, gente. Bom dia. Um prazer muito grande. Opa, deixa eu segurar aqui no microfone. É um prazer muito grande estar novamente aqui no sábado para estar compartilhando com vocês a palavra de Deus, que é uma paixão nossa, minha e do Henrique, e no qual nós temos muito prazer em poder compartilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da palavra de Deus. E o nosso maior desejo é que essa paixão ela venha crescer no seu coração, para que você possa compreender quem é Deus, qual o propósito de Deus para a sua vida, como ser guiado pelo Espírito Santo, como usar a palavra de Deus para trazer uma direção, para trazer conforto, para trazer paz, para fazer uma oração, enfim. A palavra de Deus é o nosso único recurso que nós temos nas nossas mãos para que nós possamos desenvolver um relacionamento com Deus e principalmente conhecer Deus em sua essência e em sua verdade. Então sejam todos bem-vindos, compartilhem essa live. A gente já acabou de compartilhar aqui com alguns grupos que nós temos, mas você também pode compartilhar com pessoas que você conhece e que também tem esse desejo como nós de conhecer mais a palavra de Deus. Amém? Bom dia, de novo bom dia a todos, né? É sempre uma alegria nós estarmos aqui com vocês, né? E nós queremos hoje compartilhar e dar uma continuidade. O que eu e a Cris nós temos buscado é dar uma continuidade daquilo que a gente tem começado a falar. Então nós começamos a falar sobre destino, sobre escolha, né, sobre decisões, e hoje nós queremos falar com você sobre o momento da escolha. Deus colocou um momento na escolha na vida de Adão e de Eva. Assim ele também faz conosco. Ele dá um momento que nós devemos escolher algo que seja bom ou que seja ruim para a nossa vida, que seja conforme a vontade dele e que seja também, infelizmente, algumas decisões que são contrárias à vontade de Deus. Sabe, Deus falou ao homem e falou a Moisés, né, que deixou registrado isso lá, e você pode ver lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, você pode entrar lá
na sua Bíblia, né? Ou somente ouvir que eu vou falar. E ele diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O que eu entendo disso é que foi uma oportunidade que Deus estava dando ao homem para que ele pudesse fazer e conhecer algo que ele não conhecia. A morte, ela é apaixonante. Sabe, por que eu digo isso, que a morte é apaixonante? Ela é apaixonante para aqueles que creem. Aqueles que creem verdadeiramente, eles se apaixonam pela morte. Né? Porque até Paulo falou que morrer é ganho, morrer é lucro. Lá em Filipenses 1, no versículo 21, ele deixa claro isso. Né? Então, para os que confessaram o Senhor, a morte é lucro. Agora, para os que não confessaram a Jesus, o que é a morte? A morte é o caminho do desconhecido. É o caminho para onde não sabem para onde as pessoas vão. Né? E Adão e Eva, eles tinham vida. Eles tinham vida no jardim, em Deus. Deus se reunia a cada entardecer e falava com eles. Né? Agora, quando entra a serpente, né, aquele animal que falava, e eles só conheciam a voz de Deus porque tinham intimidade com Deus. Então hoje você quer conhecer a voz de Deus, você precisa ser íntimo de Deus. Conhecer a palavra de Deus através daquilo que ele deixou registrado nas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus aos seus ouvidos. E quando Adão e Eva pecam, né, o salário do pecado é a morte. Eles morreram espiritualmente. E Deus, ele vai falar, né, em Gênesis, a serpente vai perguntar lá, né, a Eva, uma coisa que foi uma ordenança de Deus. A ordenança de Deus está lá em Gênesis 2, no capítulo 16, ele diz assim: e ordenou o Senhor, era uma ordem, ordenou o Senhor, Deus, ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás, de toda árvore do jardim comerás, livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, nesse momento, ele está dando livre-arbítrio. Ele está dando o que ele falou lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19. Né? Escolhe, pois. Nesse momento, o livre-arbítrio dita o destino do homem. Né? O homem vai fazer isso. Agora, quando entra o inimigo da nossa vida, né, ele trouxe a morte porque ele conhecia a morte. Deus conhecia a vida, por isso ele deu vida ao homem. Ele fez o Adão ser alma vivente. Porque a serpente, Satanás, o inimigo da nossa vida, o ladrão, o roubador, o destruidor de nossa vida, ele só conhecia a morte. Porque quando ele quis sentar no trono de Deus, ali ele morreu. Então morreu o quê? A intimidade que ele tinha com Deus. Essa foi a grande perda de que Satanás perdeu e que ele queria e conseguiu fazer com que o homem, a humanidade, a criação, a criatura do grande Criador do universo se perdeu. Se perdeu pelo não ouvir a voz de Deus. E nós cometemos, muitas vezes, no nosso momento de escolha, coisas que nós deixamos de reconhecer o que Deus quer na minha vida, o que Deus quer na tua vida. Ei, você que quer conhecer as melhores decisões, tomar as melhores decisões, as melhores escolhas na sua vida, comece a
a se aprofundar na palavra de Deus, a conhecer mais e mais a palavra de Deus, porque certamente, assim como Deus falou para Adão, certamente morrerás. Não se deixe enganar, porque a serpente veio falar, não foi bem isso que ele falou. O que o Henrique está falando aí, muita gente não conhece, até por não conhecer, não ter muita clareza das escrituras, ele falou sobre morte. E quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente entende, a gente sabe que existem dois tipos de morte. A morte espiritual e a morte do corpo físico. Quando nós morremos fisicamente. Adão, quando ele pecou, ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. E a Bíblia explica, isso é explicado, lógico, só no Novo Testamento, quando Paulo traz essa clareza para nós. Quando o véu do nosso entendimento foi tirado e assim nós passamos a entender. Então, o povo de Israel, eles não tinham entendimento. Paulo lá na frente também fala que o povo tinha um véu, né? Tinha um véu que cegava o entendimento deles. E foi exatamente isso que aconteceu após a queda. Então, essa questão de morte é muito importante que a gente venha entender, porque se a gente não tiver essa compreensão, a gente sempre vai achar que o evangelho ou que a palavra de Deus vai nos trazer restrição, vai nos trazer regras, e isso não é a proposta. Quando nós entendemos que tudo que Deus, ele diz que nós não devemos fazer, não devemos escolher, é exatamente como está em Deuteronômio 28, quando ele diz que existem dois caminhos, a morte e a vida, e que nós devemos escolher a vida. Só que naquele tempo, naquela época, antes da vida de Cristo, a humanidade ela não tinha esse entendimento. Então foi exatamente por isso que Deus deixou os 10 mandamentos, e quando foi depois teve as leis para que o homem ele pudesse ser conduzido para o caminho onde ele não errasse, onde ele não sofresse as consequências que hoje nós sabemos que sofremos quando nós pecamos, posso dizer isso. Então, que isso fique claro para que você comece a entender, porque muitas vezes quando a Bíblia fala do caminho que nós não devemos escolher, e mesmo que nós não compreendamos naquele momento aquela decisão ou aquela direção de Deus, nós sabemos que vai nos trazer vida. Eu gosto muito de comparar isso quando acontece quando os pais, que são muito mais maduros, óbvio, do que os filhos. Então, quando nós direcionamos os nossos filhos para tomar determinada decisão ou para não fazer determinadas coisas, a gente sabe que a gente está direcionando para o melhor caminho. Mas os filhos que ainda não têm entendimento, não têm maturidade suficiente, o que eles acham? Que nós somos caretas, que nós não sabemos de nada. Mas por que eles dizem isso? Porque eles não têm maturidade, porque eles não compreendem as coisas que nós compreendemos. Mas isso aí também é um outro assunto, mas é só para ficar mais claro o quanto é importante você ter conhecimento, você ter discernimento. Não é à toa que o próprio Jesus ele disse que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a desejar e pedir ao Espírito Santo para que nos traga clareza toda vez que nós formos ler a palavra de Deus. E existe um ponto que é muito importante: não adianta você querer a Bíblia de uma forma natural. Você precisa realmente, se você crê, pedir ajuda para o Espírito Santo para que ele venha trazer revelação para a sua vida e principalmente para aquele momento que você está vivendo. Uma recomendação que eu também faço se você não conhece, você ainda tem um pouco de dificuldade para ler a Bíblia, você pode comprar um devocional. Existem muitos devocionais que são bons e ele é diário. E aí, daquela sugestão que está no devocional, você pode tomar para si
uma palavra como se fosse o próprio Deus que está falando com você. E aí você pode ir muito mais profundo, de acordo com aqueles versículos, né, ou aquele assunto que está sendo abordado naquele dia. Você vai lá na Bíblia. Foi assim que eu comecei e comecei a crescer no entendimento da palavra de Deus. O entendimento da palavra de Deus, ela vem exatamente com a exposição daquilo que Deus quer para a sua vida, né? Nós só podemos entender coisas quando nós estamos expostos à verdade, né? Eu hoje estava comentando com a Cris, né, que o que aconteceu com Eva e acontece com todos nós, como aconteceu na minha vida, na vida da Cris, né, e certamente na sua vida, o que aconteceu conosco foi que o inimigo ele é muito ardiloso, ele é muito sagaz, ele é muito mentiroso, mas ele sempre vai oferecer as mentiras para nos levar a nos distanciarmos das coisas de Deus. Por exemplo, quando a serpente fala com Eva que certamente não morrerás, ele estava fazendo exatamente aquilo que ele conhecia, porque ele não morreu. Mas ele não entendeu, foi o que a Cris falou, ele não entendeu que a morte espiritual é muito pior do que a morte física. Como eu falei no início, a morte física ela é uma certeza daqueles que creem, daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, que vão morar no céu. Mas ele sabia que ele não moraria no céu, ele estava morando já num lugar vil, pecaminoso, assim como a terra se tornou vil e pecaminosa, porque assim que Adão peca com Eva, o jardim lhe é tirado. Nós não vamos mais falar de ouvir falar do jardim enquanto a gente não retornar para o jardim eterno, que é a eternidade com Deus. É esse relacionamento que nós precisamos com Deus, porque Jesus ele veio nos dar uma vida abundante. Está na palavra que ele veio nos dar essa vida para que nós a vivamos, enquanto que o inimigo da nossa vida ele veio dar aquilo que ele mais conhecia, a morte. Sempre que coisas cheguem à sua mão para você tomar uma decisão, coisas serão muito importantes você saber o que você está falando. Sabe por que é importante nós sabermos o que nós estamos ouvindo? Porque as várias vozes e o não conhecimento da voz de Deus, e lembre-se, Adão e Eva, eles ouviam Deus ao entardecer de cada dia. Uma nova voz veio surgir ao ouvido daquele casal. Adão e Eva, eles ouviram algo que estava totalmente diferente. Assim nós somos também bombardeados, sabe, por esse mundo com as influências negativas, as influências que vão querer distorcer o crente e o descrente. Ele quer distorcer tudo, porque enquanto ele estiver distorcendo o evangelho, tá? Ele vai estar distorcendo o conhecimento de Cristo e distorcendo o conhecimento de Cristo, distorce o que o evangelho tem para nós, e distorcendo tudo isso, ele está garantindo que o nosso destino eterno não será alcançado. Sabe, a coisa que Deus mais quer de nós é que nós alcancemos esse destino que ele propôs a nós desde o início, desde quando Adão e Eva eles foram formados, né? E o que Deus tinha para eles era vida. Para nós que seríamos a descendência de Adão e de Eva, como somos, nós estamos simplesmente voltando aquilo que nos foi tirado. Mas nós poderíamos viver hoje uma vida totalmente diferente da vida que hoje nós levamos. Sabe, hoje nós levamos uma vida de pecados, uma vida de oportunidades, onde coisas querem vir a nós para distorcer, nos distanciar daquilo que ele tem preparado para nós. Sabe, morrer, como Paulo fala, é lucro em Filipenses 1.
Mas enquanto nós estivermos aqui, em vida, nós estaremos sempre correndo o risco do influenciador sagaz que roubou, que matou e que destruiu o destino que Deus tinha preparado. Adão e Eva, eles tinham um destino preparado. Eu e você temos um destino preparado. Para nós não perdermos esse destino que ele preparou, nós precisamos ficarmos sempre alerta aos nossos ouvidos, ao que nós vemos, ao que nós sentimos, as nossas emoções, para que elas não distorçam aquilo que Deus quis fazer desde o início para você, desde o início para mim, para que nós possamos viver essa vida de abundância, porque em seguida, tudo aquilo que era abundante na nossa vida nos foi roubado. E Deus fala que nós tiraríamos o nosso sustento do suor do nosso rosto. Sabe? Isso não era para ter acontecido, né? Mas uma pergunta sagaz, tá? Pode te levar a duvidar daquilo que Deus disse. Foi assim, porque a serpente fala lá no capítulo 3 de Gênesis, ele diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Veja, uma pergunta colocada num momento de decisão para você, influencia tanto a você, que ele destruiu o destino, o meu, o teu, o nosso destino. Enquanto nós não tivermos a certeza de que a voz de Deus disse isso, e isso passa a ser verdade, isso passa a ser vida, nós podemos ser persuadidos e enganados a ter que ouvir uma voz oferecendo algo que ele conhece bem, mas ele quer dar aquilo que não é o bom para nós. Ou seja, a morte da nossa vida entrou porque o que conhecia a morte quis tirar aquilo que ele perdeu, a vida. Satanás perdeu a vida ao lado de Deus, querendo ser Deus. E assim, quando nós conhecêssemos ou comêssemos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós teríamos os olhos abertos e seríamos como Deus. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Eu lembrei agora do que está escrito aí, que na verdade foi a tentação para Eva. Lê aí para mim, quando acontece a tentação, só para a gente ver, eu posso até abrir aqui, mas gente, olha, vocês podem fazer perguntas, pergunta é a coisa mais importante do mundo, porque se nós fizermos as perguntas certas, nós teremos as respostas corretas, principalmente no que diz respeito à palavra de Deus. Lê aí. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo 1, ele diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Pode continuar. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele o comeu. Olha só, como que a gente sabe que os argumentos eles vão tentar nos desviar do propósito? E às vezes nós temos, isso é óbvio, nós temos sonhos, nós temos desejos, e todo desejo, todo sonho de crescimento, pode ter certeza que isso vem do próprio Deus, porque Deus é um Deus grande, é um Deus provedor, e Ele sempre vai querer que realmente nós sejamos desafiados para desejar e ter sonhos grandiosos. A grande diferença é que Ele quer, como eu sempre tenho falado,
Ele quer ter essa parceria com você exatamente porque no momento em que você não conseguir fazer determinadas coisas, ou não tiver capacidade ou habilidade, o próprio Deus vai te ajudar para que você seja habilitado com isso. Essa semana eu estava assistindo uma ministração e eu vi uma frase muito poderosa que eu vou até compartilhar aqui com você. O Bill Johnson, ele fala assim, que um dom natural, ele é maravilhoso, mas um dom natural com Deus, ele é sobrenatural. Ou seja, ele está acima do natural. Então, nós sabemos que os dons que nos foi nos dado pelo próprio Deus. Mas Deus deseja usar esses nossos dons para que ele consiga, através de você e você através dele, realizar coisas muito maiores. E aí vai incluir, claro, que as habilidades que nós precisamos desenvolver. Mas nesse ponto aqui que eu toquei aqui com relação a Eva, qual foi a tentação da Eva, quando a gente vai aqui para os detalhes? Ela fala, ele diz assim no versículo 4, no versículo 6, 3:6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. A tentação, na verdade, ela aconteceu para Eva porque ela percebeu que isso lhe daria entendimento. E todos nós, quando nós vamos desejar algo, certamente, se você for avaliar, quando nós vamos tomar as nossas decisões, tem alguma coisa que está por trás do nosso desejo. E aí, esses desejos que nós precisamos investigar para saber se eles são coerentes e se eles estão alinhados com os princípios e os valores de Deus. Porque é aí que vem todo o engano. Veja, Eva foi enganada exatamente porque ela desejava entendimento. Só que esse desejo foi o entendimento com a pessoa errada, que foi exatamente o ladrão, o roubador. Mas Eva já tinha esse entendimento e todo esse conhecimento que ela precisava com quem? Com o próprio Deus. Então, aqui fica um ponto muito importante para a gente ficar atento, de que o conhecimento perfeito que você precisa para você chegar no lugar que você deseja, precisa vir do próprio Deus. Mas, como o Henrique falou aqui no início, Deus também nos deu o livre-arbítrio. E muita gente também não entende por que Deus não interviu naquele momento quando Adão e Eva estavam tomando a decisão errada. Porque Deus não fez ninguém para ser prisioneiro. Deus, ele usou o livre-arbítrio exatamente para que nós possamos decidir por nós mesmos. Só que hoje, principalmente, nós não temos o conhecimento suficiente para tomar essas decisões sozinhos. E aí vem essa humildade, esse reconhecimento de que nós precisamos de Deus para que nós possamos tomar as melhores decisões. Agora, claro, a gente nunca, nem 100% a gente vai tomar essas decisões de maneira assertiva aos nossos olhos, porque muitas vezes Deus também está envolvido e interessado no nosso crescimento. E esse crescimento, ele é importante para que nós possamos chegar no lugar de maturidade, de conhecimento que Deus precisa para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. Então, se a gente não entender isso, muitas vezes, eu até falei um pouquinho na live passada, a gente vai se frustrar porque nós vamos receber uma palavra profética, vamos ter convicção de que é o próprio Deus que está nos direcionando para tomar aquelas decisões, nós tomamos a decisão e quando chega lá na frente a gente se frustra. Não é assim. Se você tem certeza que foi o que Deus te direcionou, tenha certeza que Deus está te ensinando, te habilitando e te capacitando para que você possa crescer, porque o nosso Deus, ele é um Deus de crescimento, como eu falei agora há pouco. Por isso que o nosso desejo sempre
na maioria das vezes, vai estar envolvido crescimento, vai estar envolvido expansão, e isso não é pecado. O problema é quando você vai buscar, como eu falei aqui, né, que está em Gênesis 3, no versículo 6, é você buscar o entendimento e o conhecimento com a pessoa errada. Por isso que também é importante a gente ter bons conselheiros. E bons conselheiros, essas pessoas, elas precisam ser pessoas do bem. Cris, o que é uma pessoa do bem? Uma pessoa do bem é uma pessoa que não vai nos levar para caminhos de morte. E o que é essa morte? Morte espiritual. E o que é essa decisão? Essa decisão de te levar, né, de te seduzir, ou de te conduzir para fazer coisas erradas. E a gente sabe que no natural, quando você faz coisa errada, a gente tem as próprias consequências. Uma das coisas que nesse estudo, né, eu vi e quero transmitir a vocês é que a morte foi uma decisão do homem. Né, sabe? Adão, ele decidiu a morte quando foi oferecida a ele. São essas questões perigosas que Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, ele diz assim, ó, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Sabe, Paulo, quando ele fala isso, ele está falando para nós, mas está falando para a nossa família. Uma decisão minha afeta a minha família. Uma decisão minha afeta as pessoas que trabalham comigo. Uma decisão minha afeta as pessoas que me ouvem, que me respeitam, que veem que eu tenho palavras que levam eles a tomarem decisões corretas. Há escolhas que aparecem na vida deles, muitas vezes eles podem tomar por aquilo que ele tem ouvido de mim, ouvido de outros homens e mulheres de Deus, assim como a Cris e tantas outras. Sabe? Então, nós temos e somos obrigados a ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente fala. Porque a morte é uma decisão do homem, mas a vida é uma decisão do homem. Sabe, você precisa decidir receber o Senhor como Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, para que essa vida eterna que foi proposta lá no Éden volte a ter você. Sabe, hoje, muitos que estão nos ouvindo e muitos que ainda não estão nos ouvindo, mas que ouvem outros, sabe? Eles já decidiram isso. Isso faz uma diferença muito grande daquilo que nós temos preparado, sabe? O coração de vocês para receber mais de Deus, para receber mais o que Deus quer falar para mim, por mim e através de mim, para alcançar pessoas. Sabe, quando Deus falou para nós, ele falou assim, eu tenho falado e gosto até de repetir isso, porque faz com o que você tem na sua mão. Sabe, o que você tem na sua mão. Sabe, você tem que fazer, você tem que falar, você tem que expressar, mas você principalmente tem que ser transformado a ponto de estar falando aquilo que você tem recebido de Deus, para que aquilo que tem penetrado no teu coração possa fluir como rios de água viva, como foi falado. Nós seríamos rios de água viva para as pessoas, sabe? Nós precisamos entender que a transformação do mundo, a transformação dos nossos filhos, dos nossos familiares, não será por aquilo que nós muitas vezes queremos obrigar eles a serem. Eles serão aquilo que eles virão em nós a diferença. Sabe? Então, a melhor coisa é que nós possamos ter a palavra de Deus sempre pronta para confortar, para cuidar, para ministrar
para exortar, mas exortar em amor, sabe? Chamar a atenção sobre alguma coisa, mas chamar com amor. Nós queremos que as pessoas não se voltem para o inimigo. Porque uma vez um voltou para o inimigo, e o que aconteceu? Nós perdemos todas as coisas que nos foi dado. O mais interessante que eu acho lindo na palavra de Deus e no conhecimento de Deus é que ele fez tudo. Tudo. Depois que ele fez tudo, sabe? Tudo é tudo, sabe? Ele então colocou o homem. Olha, o carro que a gente anda, ou o ônibus que a gente anda, ou o avião, ou o navio, ou os sapatos que nós andamos, Deus já tinha feito. Estava tudo lá, porque eu até brinco, nenhum objeto nosso, nada que foi criado, nada que o homem criou, foi feito de algum componente que estava na Lua, ou que estava em Marte, ou que estava em Vênus. Tudo que nós temos hoje, que nós podemos usufruir, Deus já tinha colocado na Terra. Sabe, o remédio faz parte do processo de cura que Deus deu ao homem. Sabe, o milagre é quando Deus vem e interfere, intercede e muda aquilo da noite para o dia, daquele momento para o outro. Assim como Jesus, quando ele faz o milagre da transformação de água em vinho, ele fala, leve para o mestre, né? Para o mestre-sala para reconhecer que esse vinho é bom. E enquanto era água, no percurso, no processo, ele se tornou vinho. Então existe aquele momento da cura, a cura real ali naquela hora, mas existe o processo de cura. É aquilo que você vai se conscientizando, que Deus quer você curado, que você, uma vez que você se transformou em filho de Deus, ele o recebeu naquele reino maravilhoso e te colocou tendo tudo aquilo que ele preparou para você. Então, mais uma vez eu digo a você, a morte foi uma escolha do homem. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, muitas vezes estão dentro da escolha que nós fazemos. Então, quanto mais nós conhecemos Deus, quanto mais nós conhecemos da vontade de Deus para a nossa vida, melhores escolhas nós vamos fazer. Porque na hora da escolha, você ouvirá a voz de Deus e falar, não coma desse fruto. Isso foi uma ordem de Deus. Então nós temos a ordem de Deus de cuidado, porque aquele que era para cuidar daquilo que era nosso, que era o jardim, não cuidou. Então nós precisamos cuidar daquilo que é nosso. Se Deus te deu uma família, se Deus te deu parentes, se deu amigos, cuide para que não seja tirado deles aquilo que Deus fez. Não tire o jardim de ninguém. Não tire a vida eterna de ninguém, porque Ele deu para nós. Amém? Essa questão aí que o Henrique estava falando, sobre essa questão do conhecimento, principalmente para as decisões, a gente nunca pode esquecer que todo conhecimento e todo aprendizado, ele é um processo progressivo. E aí o que acontece? Se você não entender isso, você vai de repente querer alcançar coisas antes do tempo. A gente pode comparar quando você entra numa empresa e hoje eu não trabalho em empresa nenhuma, eu sou autônoma. Mas tudo de novo que chega nas nossas mãos, a gente cria uma certa expectativa e também cria uma certa ansiedade. Mas a gente sabe que dia após dia, a gente vai aprendendo aquelas atividades, aquelas funções. Então, isso é gradual. E aí, à medida que você vai se familiarizando com aquilo, você vai vendo qual é a melhor forma de você fazer, de você desenvolver, de você contribuir para que tenha um resultado melhor. Então, do mesmo jeito, a gente tem que levar em consideração o nosso crescimento espiritual.
tudo que nós estamos falando aqui pode parecer loucura para muitas pessoas. Mas, como Jesus, nós estamos falando para todos, mas nem todos entenderão. Porque muitos ainda estão com esse véu por causa da morte espiritual. Porque, infelizmente, por causa do engano que muito tem se propagado, continuam acreditando que a religião, que na verdade Jesus não é religião, Jesus ele veio como representante de Deus aqui na Terra. Então existe um Deus que é o Deus da Igreja Católica, que é o mesmo Deus da Igreja Evangélica. Existe um único Deus. E como primazia, você precisa, e eu sei que você crê, se você está aqui, é porque você crê nesse único Deus. Aí veio um segundo representante de Deus, porque o primeiro veio para a Terra, a gente sabe que foi Adão. E aí Paulo fala, e o Henrique acabou de falar aqui, que pelo sacrifício de um, quem é esse um? Pelo erro de um, todos padeceram. E pelo sacrifício de um, todos foram vivificados, receberam de volta a vida. Então, se a gente não entender essa questão desse crescimento progressivo, a gente sempre vai sair com aquele velho ditado, aquele velho jargão, eu não entendo a Bíblia. Eu não entendo nada. Não se conforme com isso. O que você precisa saber é que sempre haverá o começo. Mas outro ponto aqui que eu quero deixar para você é que você precisa desejar. Porque Deus, na sua própria palavra, ele também diz que se me buscardes de todo o coração, então ele fala que nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Por que do nosso coração? Porque não é da mente. Deus não é algo mental. Deus, ele é um ser espiritual e ele vai se comunicar com você no seu espírito e através do seu espírito vai trazer, somos trino, eu também até já falei sobre isso, nós somos trinos, espírito, alma e corpo. Então, quando Deus vai falar comigo e com você, ele vai falar no espírito e muitas vezes essa fala, essa voz, ela vai parecer que veio da sua mente. Aí é outra coisa que é essa questão de você distinguir essa voz. Mas se você, quando você ouve uma voz, para você saber que ela é de Deus, você automaticamente você vai fazer uma associação com as escrituras. Como algumas pessoas aqui já sabem, eu acompanho mulheres. E eu estava conversando essa semana com uma e ela estava dizendo assim, que estava passando por uma situação e ela lembrou de um acontecimento na Bíblia. Eu falei, é assim que Deus fala com a gente. Ele vai nos levar para um personagem, para uma história, para um fato. E aí o que vai acontecer? Você vai naquela história, você lê aquela história e você pede o Espírito Santo para te trazer direção o que Deus está querendo dizer para você com aquela passagem. É assim que funciona. Não existe um bicho de 7 cabeças. Eu e o Henrique, ou outras pessoas que também falam sobre a palavra de Deus, a gente não é super especial. Nós somos filhos do mesmo pai e do mesmo ventre espiritual. Então, o que você precisa é simplesmente... A diferença entre nós e você, sabe qual é? É o nosso amor, a nossa paixão pela palavra de Deus e o nosso desejo de acertar com Deus. Porque é mais fácil a gente acertar com Deus do que acertar sozinhos. Então, ainda que eu esteja caminhando com Deus e tenha dado alguns tropeços, eu continuo perseverando e crendo que o destino que Deus tem para mim, eu vou alcançar. Então, é nessa fé que você precisa permanecer e simplesmente acreditar e desejar ter esse crescimento. Então, você pode começar hoje. Você pode ficar nos acompanhando, mas mais importante do que tudo isso é você aprender e pedir ao Espírito Santo para te trazer clareza nas Escrituras. Aqui a gente vai trazendo alguns conteúdos de acordo com o que Deus está nos direcionando, mas sempre trazendo essa convicção para o seu coração de que você pode buscar e Ele pode falar com você.
O que nós queremos com o Fundamentados na Palavra, sabe, é que isso gere algo grande. Não grande para nós, mas grande para você. Sabe, nós somos um regador de sementes. Assim como Adão ele foi colocado no jardim como um jardineiro para cuidar e lavrar, o que nós queremos com o Fundamentados na Palavra é cuidar desse jardim que é você, dessas sementes que têm sido colocadas em você, não somente por nós, mas também por todo aquele que está ouvindo alguma coisa de Deus, sabe? Seja numa igreja, e eu digo assim, a igreja, seja a católica apostólica romana, seja uma igreja protestante, uma igreja ortodoxa, a igreja que esteja falando de Deus, foi plantada em você uma semente. Assim como também foi plantada uma semente em Adão e Eva. Mas sempre virá alguém para roubar aquilo que foi colocado. Né? A parábola do semeador ele já fala isso. Né? Então temos que ter o cuidado para não termos a nossa semente roubada, mas sim a nossa semente cuidada como Cristo veio cuidar da semente que foi colocada nos judeus para falar ao mundo, para ser uma bênção entre as nações. Sabe? O Fundamentados na Palavra, ele quer ser uma bênção na vida de cada um. Que a gente possa, mesmo que por uma vez por semana, possa regar aquilo que foi plantado, sabe? Podar aquilo que não está no crescimento, mas alertando a você, olha, nós estamos podando como? Com uma nova mensagem de Deus, sabe? A palavra de Deus, ela é ampla, ela é eficaz, sabe? Então você pode pegar os versículos da Bíblia que falam a seu respeito para entender o que Deus quer, o que Deus quis desde o início para a sua vida. Né? Então o que ele pede para nós é que a gente possa fazer vocês praticar, fazer vocês serem obedientes, mas principalmente ousados em entender o que ele fala na Bíblia. Ah, mas é como a Cris falou, mas eu não entendo a Bíblia. Você não entende ninguém que você conhece a primeira vez. Sabe? Quando você se expõe a alguma pessoa, você fica muito mais retraída em se abrir para aquela pessoa do que qualquer outra coisa. Sabe? Então, uma das coisas que a Bíblia faz é assim, ele fala para mim, fala para Cris, fala para você, abre seu coração. Agora, deixa que a minha palavra penetre o teu coração, para que essa semente seja regada constantemente, para que ele possa fazer o crescimento. Não tem como a pessoa crescer, uma semente crescer, se ela não for regada. Não tem como uma semente se tornar árvore frutífera, ou seja, algo que vai alimentar outros, que não seja regada, que não seja cuidada. Por isso que Deus colocou Adão para cuidar e lavrar do jardim. Hoje o Fundamentados na Palavra quer cuidar e lavrar o jardim que ele deu, e toda essa resposta virá no crescimento de vocês, entendeu? Nós não somos melhores, mas também nós não somos piores, mas nós, sabe, tem o D.L. Moody, é um grande pregador puritano, sabe, se não me engano, do século XVI, ele tem uma frase que eu acho linda, acho fantástica, ele diz assim, gosto do meu jeito de fazer mais do que do seu jeito de não fazer. Ou seja, se eu não estiver fazendo nada, entendeu? Ele não gosta desse jeito. Ele gosta do meu jeito de fazer. Ele deu essa oportunidade de nós fazermos algo, sabe, em prol do reino, em prol desse jardim que nos foi dado. Agora, Deus vai falar para mim, Henrique, eu gosto mais do seu jeito de fazer do que o jeito de um monte de outros que não fizeram. Nós, pelo menos, ouvimos a voz de Deus. Estamos aqui compartilhando algo, semanalmente, tá?
em algumas oportunidades pode ser que só eu fale, ou só a Cris fala por causa de agenda, por causa de circunstâncias que virão a acontecer. Mas o importante é que nós não queremos deixar de poder ser aquele que vai cuidar do seu jardim, que vai regar do seu jardim. E nós vamos sempre estar orando para que Deus dê o crescimento que Ele tem preparado para você. Bom, gente, esse foi o Fundamentados na Palavra deste sábado. Se tem mais alguma coisa para complementar, porque a gente já está quase completando a hora. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí. A gente viu aí vários comentários, né? Obrigada, Sandra, por nos abençoar. O nosso desejo também é que vocês sejam abençoados e que, assim como nós estamos sendo, todo sábado quando a gente está compartilhando, Deus fala primeiro conosco para depois compartilhar com vocês. Então nós somos os privilegiados de receber a palavra em primeiro lugar, mas vocês também têm o privilégio de receber todos os dias o ensino, a palavra, de maneira, como eu falei, de maneira progressiva, aquilo que Deus está construindo primeiro no nosso entendimento. Eu quero só finalizar aqui colocando um ponto que me veio isso. Deus não quer tirar a sua mente, porque foi Ele que deu a mente. Ele simplesmente quer te trazer entendimento. Porque o entendimento, onde está? Na mente. E se a gente não tiver entendimento, a gente vai duvidar. Se a gente não tiver entendimento, nós vamos ficar com dúvidas. E Deus não deseja que exista dúvidas. Então, por isso que nós precisamos nos fundamentar na palavra para que nós possamos ter a sabedoria de Deus e não sejamos mais enganados, como aconteceu com Eva, que foi tentada, né? Na verdade, ela foi tentada para, até de uma forma que não é errada, ela foi tentada no contexto de desejar mais entendimento. Só que, como eu falei, ela simplesmente foi buscar o entendimento na pessoa errada, no Deus errado. Então, nós estamos aqui exatamente para multiplicar essa palavra, para que você receba esse entendimento da pessoa certa e da fonte certa, que é a palavra de Deus. Eu sempre tenho falado que você pode ter vários estudos, pode ter 1001 comprovação das ciências, mas tudo vai apontar para a palavra de Deus. Tudo vai apontar para aquilo que Deus já disse antes da fundação do mundo, porque tudo já está feito. Essa é uma verdade. Tudo já está feito. Se Ele te deu criatividade, se Ele te deu dons, isso tudo foi na eternidade, porque tudo foi construído. Mas isso é outro assunto quando a gente estiver falando sobre a eternidade. Bom? Uma das coisas que eu coloquei, que eu acho bacana, assim, que a terra fértil, né, é que traz crescimento. Então, se você se tornar uma terra fértil, haverá crescimento na sua vida, haverá crescimento na sua família, sabe? Tantas coisas, nós andamos errado por tantos lugares, mas uma vez que a palavra de Deus penetrou em nosso coração, ela transforma aquilo que nós fomos, para sermos aquilo que Deus planejou. Amém. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para isso. Não para aquilo que nós fomos, mas para aquilo que nós somos e que nós ainda estamos em crescimento. Amém. Nós estamos crescendo. Nós estamos apenas, como a Cris fala, semanalmente, o que nós estamos fazendo é, primeiro, recebendo diretamente de Deus, para nos transformar. Para então nós podermos falar com as pessoas para que as coisas aconteçam em crescimento, em progressão, em multiplicação. Por isso que nós falamos para você compartilhar, para você seguir o canal do Cris Correia Oficial com 2 L's, o PR Henrique Correia e o Fundamentados na Palavra. Sabe, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Sabe, nós ficamos muito felizes em poder alcançar um número, sabe, que pra gente, o número 1 pra gente é importantíssimo.
porque nós estamos cuidando desse um. Imagina nós podermos cuidar de tantos outros, sabe? Deus está nos preparando para que haja um cuidado cada vez maior da nossa vida. Agora, uma coisa que o Gustav Ringren, eu acho que foi ele um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, sueco, ele dizia assim, ó, Deus não precisa de boas obras, mas o nosso próximo precisa delas. Então, o que nós fazemos é para o nosso próximo, para nós termos a certeza daquilo que nós estamos fazendo, Amém. Aquilo que nós estamos alimentando, regando, cuidando, possa ser uma boa obra para mais pessoas. Isso é o que nós cremos. Gente, então eu vou orar para finalizar, tá? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse dia. Obrigado, Senhor, Obrigado. Porque nós sabemos, Pai, que a Tua palavra hoje nos foi dado o acesso para que nós tenhamos o conhecimento e a sabedoria que nós precisamos para que nós possamos viver a vida que Você estabeleceu para cada um de nós. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, para cada uma dessas pessoas que aqui estão ouvindo, ou que ainda irão ouvir, que elas recebam, Pai, essa sabedoria do céu, que eles recebam, Pai, esse desejo, que seja plantada essa semente no coração de cada um deles, esse desejo de conhecer Amém. Você, porque nós sabemos, segundo a Tua palavra, que o Teu desejo é se relacionar com cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Então nós abençoamos, Pai, cada um desses Teus filhos, e nós sabemos, porque a nossa alegria, assim como é a Tua alegria, é que os Teus filhos e as Tuas filhas recebam as direções, recebam, Pai, o consolo, receba a cura, receba tudo aquilo que já foi promovido por meio de Jesus Cristo, quando o véu foi tirado, para que nós possamos ter acesso de novo, de volta ao nosso Pai, um Deus Pai que é bom e que tem cuidado de nós e que o seu desejo é nos levar para o destino que Ele mesmo determinou para nós. Assim, Pai, nós abençoamos a vida, Amém. A casa, Amém. O lar, a família de cada uma dessas Amém. Pessoas que estão nos ouvindo. E nós nos alegramos e celebramos a pessoa de Jesus Cristo, porque foi a partir dele que nós recebemos Amém. Todas as coisas e podemos ter acesso a Ti. Então, nós te louvamos, Jesus, e te agradecemos. Amém e amém. Amém, amém. Tenham um bom dia, um bom final de semana. Deus abençoe a todos. E até o próximo sábado às 9 horas da manhã. E não esqueça de compartilhar essa live. Daqui a pouquinho ela vai estar aí nas três, né? No Cris Correia, no Fundamentado na Palavra e no Henrique. Então que você compartilhe e seja abençoado durante essa semana com cada semente que foi lançada para você. Em nome de Jesus. Beijo, Amém. Beijo. Fiquem com Deus.